Glória a Deus. Mateus capítulo 9 e o versículo 35 adiante. Glória a Deus. A igreja achou? Diz assim o texto. O primeiro tema do texto é a seara e os ceifeiros, a obra e os trabalhadores. Versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias ou doenças entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarradas e errantes como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua obra. Amém? Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu pedi hoje para gravar a mensagem e guardar de recordação eu vou dizer o último dia, que eu não sei do dia de amanhã. Quem sabe o dia Deus me traz para cá de volta, né? Nós vamos estar aqui juntos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Hoje, glórias a Deus, eu quero falar da importância de nós sermos cristãos, a importância da igreja na terra, a importância dos discípulos de Cristo Jesus. Amados, sinceramente eu não creio que o chamado de Deus está simplesmente limitado a Ele me resgatar do mundo, a Ele me purificar com o meu sangue e me dar a salvação. Eu não creio que o chamado de Deus ele está limitado a simplesmente a Deus lhe salvar a alma de um pecador. Mas eu sei que Deus Ele tem nos chamado também para nos usar para a tua glória. Se Deus tivesse nos chamado apenas para nos salvar, tirando por minha vida, suponhamos que eu vou viver até os 70 anos, Deus não me chamaria aos 14 anos de idade, Deus me chamaria aos 69. Se o plano de Deus nessa terra, na vida dos homens, fosse apenas nos salvar, Ele nos chamaria ao arrependimento nos últimos dias, meses ou anos de nossa vida. Mas o plano de Deus em chamar aos homens ao arrependimento é também porque Deus Ele quer nos usar para a tua glória. Eu não creio que Deus nos chamou apenas para nós estarmos contentes nas igrejas. Eu não creio que Deus nos chamou apenas para que quando a gente vesse a televisão, nós tivéssemos mais prazer em ver. Eu não creio que Deus nos chamou os jovens, a amada igreja aos homens, apenas para que quando Ele fosse para o serviço, Ele fosse alegre, para que Ele fosse feliz nessa terra. Mas eu creio que Deus Ele chamou o homem não só para salvar a alma desse ser miserável e pecador que somos nós, mas Deus, eu digo que Ele nos chamou, assim como Ele falou para o apóstolo Paulo no livro de Atos capítulo 13 versículo 47. A Bíblia diz que assim Deus falou para Paulo: te pus como luz para os gentios, para que seja de salvação a eles, até os confins da terra. Deus tem nos chamado
não apenas para salvar a nossa miserável alma, ao nosso ser pecador que carece de um ser supremo, um ser grande, infinito em misericórdia e em amor. Não, Deus nos chamou também para servir de luz para os gentios, para que o mundo pudesse vir encontrar a luz na igreja e assim alcançar a salvação mediante a pregação que sai da boca daquele que conhece a Jesus. Cristo tem nos chamado para nos usar. Eu estou lendo um livro que o nosso irmão Osmar me emprestou. O nosso irmão Osmar tem abençoado bastante gente com emprestando os livros e dando. Abençoa, pastor, e tem abençoado a minha vida também. E no livro tem uma frase lá que penetrou meu coração e ficou marcado. O autor do livro diz: não podemos estar contente, a frase é essa: estar contente em bater palma não satisfaz o plano de Deus na terra. Amados, isso é verdade, isso é real. Deus não se encontra satisfeito, plenamente satisfeito. É claro que Deus, Ele se alegra quando a alma ouve, quando a alma, como diz em Apocalipse 6, que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele será comigo. Amados, é claro que Deus, Ele se alegra quando uma alma perdida, quando um pecador, ele ouve o bater do Senhor Jesus, abre a porta para ele entrar e aceita Ele como seu único e suficiente Salvador. Mas para completar a satisfação do plano de Deus, esse homem não deve apenas se contentar de vir à igreja e estar alegre com Deus e com a vida. Ele tem que se alegrar também em ser usado nas mãos do Senhor. Eu e você fomos chamados para manifestar a luz ao mundo, a luz aos gentios, para que eles possam vir encontrar salvação através da manifestação da glória de Deus na face do crente. Eu e você fomos chamados para glorificar a Deus com as nossas obras. Glorifica a Deus como Deus chamado. Glória a Deus. Glórias a Deus. Entramos no texto agora, como nós vemos. É muito importante o papel da igreja na terra. Amados, o texto agora nós vemos Jesus novamente no meio de uma multidão. E nessa multidão existia gente de tudo que é espécie, de tudo que é religião. E nessa multidão existia pessoas robustas, pessoas fisicamente fortes, pessoas sãs. Mas nessa multidão também existia os enfermos e os doentes. As pessoas que, por um acaso, por vontade, perdão, por acaso não, por vontade de Deus, a enfermidade o alcançou, a doença o pegou de surpresa. Nessa multidão existia pessoas sãs, fortes fisicamente, e existia pessoas doentes. E agora, amados, o que eu quero trazer aqui para nós, se você reparar bem ao texto, se você observar o texto ao qual nós lemos agora, nós não vemos Jesus ele sentindo misericórdia. Nós não vemos a Bíblia fala de Jesus sentiu compaixão daquela multidão. Se você observar bem, você não vai ver Jesus ele sentindo compaixão, pena, dor dos enfermos. Talvez isso chegue a ser um pouco estranho. Em meio a uma multidão tem doentes e pessoas sãs, pessoas enfermas e pessoas bem fisicamente fortes. Joga lá no copo, joga lá no lixo.
E talvez se nós olhássemos com nossos olhos carnais, os nossos olhos que só conseguem ver o lado externo, não conseguem penetrar, enxergar o lado interior, nós talvez não sentiríamos compaixão, pena, dó daquelas pessoas que estavam ali sãs, daqueles curiosos, mas nós iríamos sentir dó daquelas pessoas enfermas, porque nós olhamos o lado exterior e assim sentimos misericórdia deles. Mas amados, sabe por que Jesus, Ele não sentiu compaixão dos enfermos? E sim, a Bíblia relata que Ele sentiu compaixão, dó, pena da multidão. E nessa multidão incluía esses enfermos também. Sabe por quê? É porque o problema dos enfermos, Jesus estava resolvendo. Jesus ali naquele dia, em todo o seu ministério, Jesus ele estava resolvendo o problema daquelas pessoas enfermas e doentes. É por isso que a Bíblia não relata que Jesus ele sentiu compaixão dos enfermos, mas a Bíblia relata que Jesus sentiu compaixão da multidão. Amados, porque Jesus estava resolvendo o problema dos enfermos e dos doentes. E eu digo para a igreja, é muito fácil nós resolvermos o problema dos enfermos. É muito fácil para Jesus Ele resolver o problema de uma pessoa que está doente. Por que Ele não fala isso, irmão? Sabe por que é fácil Jesus resolver o problema de um doente, de uma pessoa enferma? Porque para receber uma cura, necessariamente não requer ter submissão ao Evangelho. Para ser curado pelo Senhor, não necessita você ser um cristão. Nós não vemos. A prova disso é que quando nós vemos as pessoas se chegar, as pessoas enfermas, se elas chegarem diante de Jesus, você não vê Jesus perguntando que religião você é. Você não vê Jesus perguntando para aquelas pessoas necessitadas que Deus você crê. Você guarda os 10 mandamentos? Você crê que eu sou o Salvador? Você crê que eu sou o Messias? Nós não vemos Jesus fazendo esse tipo de pergunta para os enfermos, mas nós vemos Jesus falando para os enfermos. A meu pai chegou o cego de Jericó: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus fala para ele: você crê que assim pode ser? E aquele enfermo, aquele homem cego fala: sim, eu creio. E a Bíblia relata que Jesus falou para ele: seja feito conforme a tua fé. E aquele homem saiu curado para a glória de Deus. É muito fácil resolver para Jesus, resolver o problema de um doente. É muito fácil para Jesus resolver o problema de uma pessoa que está lá embaixo financeiramente. Mas agora, amados, a Bíblia nos fala que Jesus ele sentiu pena, ele sentiu compaixão da multidão. E no meio da multidão estavam aquelas pessoas que foram curadas. Sabe por que é mais difícil você resolver para Deus? É mais difícil resolver o problema da multidão, das pessoas sãs fisicamente, do que de uma pessoa enferma. É porque, para se alcançar a salvação, aquelas pessoas que estavam sãs fisicamente, aquelas pessoas que estavam bem, que estavam fortes, elas ainda não tinham alcançado a salvação. E sabe por que é mais difícil? Porque para se alcançar a salvação, não é a mesma coisa que você ganhar um carro, não é a mesma coisa que você ser curado pelo Senhor dentro de uma igreja, não é a mesma coisa que você ser curado pelo Senhor. Sabe por que é mais difícil? Porque para alcançar a salvação é necessário, requer submissão ao Evangelho, requer submissão
eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. É bem mais fácil, amados, o homem entrar na igreja necessitado de uma cura, necessitado de algo material, de algo terreno, e ele sai daqui abençoado. É bem mais fácil que ele sai daqui abençoado do que uma miserável alma pecadora sair daqui com sua salvação. Porque infelizmente as pessoas querem facilidade. Eles querem só apresentar para Deus a sua necessidade. Ó Deus, eu estou precisando de uma cura. Esse é o meu interesse, essa é a minha petição. E Deus olha para a vida desse homem e fala: meu filho, eu também tenho os meus interesses, e eu preciso da tua alma porque eu te amo. Aleluia, Deus. O Evangelho não se baseia apenas em curas e coisas materiais, mas é necessário o homem correr atrás de sua salvação, ainda que requer tamanha dedicação ao Evangelho de Cristo, tamanha submissão. Há pessoas que estão contentes por receber apenas as coisas materiais. E eu poderia dizer para essas pessoas, não sei se existe alguém aqui, não sei se ela se encontra aqui nessa noite, ou se ela se encontra lá fora, mas eu poderia dizer para essa pessoa: você está alegre com sua cura? Satanás está alegre com tua alma. Você está alegre com teu carro na garagem? Satanás está alegre com tua alma. Não podemos nos alegrar apenas por receber as coisas materiais dessa terra, que apenas com algumas petições, apenas por clamar e receber pela misericórdia de Deus, nós recebemos. Mas o homem tem que se alegrar quando a sua alma suja e pecaminosa, ela é lavada, ela é remida pelo sangue do Cordeiro que morreu na cruz do Calvário. Essa é a maior alegria do cristão, alcançar a salvação. Essa é a maior alegria de um homem. Há muitas pessoas felizes com seu carro na garagem. Te digo que a minha alegria é maior do que a dele. Há muitos pessoas felizes com sua conta bancária, com seu salário, com seu emprego. Mas eu te digo que o menor dessa igreja que entregou a sua vida para Cristo e tem vivido segundo o Evangelho, tem a sua alegria séria desses homens. Aleluia. Porque a tua alegria não é baseada nas coisas materiais, mas a sua alegria é baseada no Deus que é misericordioso. E um dia não fez questão de estender as mãos para ti, para te salvar e para te preencher de alegria. Essa é a alegria da igreja. Essa é a alegria do crente. É ter Jesus no coração. Jesus quer a nossa alma. Jesus quer a tua alma. Jesus se alegra contigo quando você se entrega totalmente a Ele. Glórias a Deus. Voltando ao texto, Jesus ele sentiu compaixão daquela multidão. E qual era o problema? Qual era o motivo, amor Jesus? Ele se entristeceu e sentiu misericórdia daquela multidão. Nós dizemos que é porque aquele povo que buscava Jesus, eles estavam como ovelhas resgatadas, andando errantes de um lado para o outro, como ovelha que não tem pastor. O problema com Jesus, ele avistou naquele momento, foi porque havia um povo perdido. Havia um povo andando errante, como ovelha que não tem pastor. O problema daquela multidão é porque em Israel estava faltando um pastor. O problema daquela multidão é com Jesus, ele sentiu compaixão, é porque estava faltando um pastor. Sabe o que é pastor? Pastor é o líder. O problema daquela multidão é que faltava líderes em sua nação, faltava líderes em seus bairros, faltava líderes
no meio dos seus vizinhos. E o povo estava andando errante, porque faltava uma liderança. E nós vemos que o povo de Israel no Antigo Testamento, sempre que ele estava sem líder, ele se perdia no meio do caminho. Ou quando o seu líder era corrupto, era homem ímpio, não temente a palavra, os mandamentos de Deus, e esse rei, esse líder espiritual, esse juiz, sacerdote se corrompia, o povo andava também junto com ele e se corrompia. Amados, a nossa nação, o nosso bairro, o mundo lá fora precisa de líderes. Esse é o problema da humanidade. Não é simplesmente ou apenas lidar com os seus pecados, mas um dos problemas do mundo lá fora é porque falta dos líderes. Tem faltado líderes. E mediante esse problema, vamos ver para quem Jesus ele direciona uma palavra. O versículo 37, mediante esse problema, Jesus agora ele direciona uma palavra. E essa palavra não foi para a multidão. Jesus não chegou para a multidão e falou: olha só, multidão, ei, presta atenção em mim, multidão. Tenho visto que vocês têm andado desgarrados, errantes como uma ovelha que não tem pastor. Olha só, procure um templo, procure uma sinagoga mais próxima de sua casa e venha adorar o Senhor. Venha se converter dos seus maus caminhos, se arrependa. Mas não, Jesus não fez isso. A palavra foi Jesus direcionou, não foi para a multidão. Jesus não falou conforme eu falei aqui nessa noite, mas Jesus ele direcionou, a palavra foi para os líderes daquela época, a qual ele estava formando. Jesus ele direcionou a palavra para os discípulos, para os futuros e presentes líderes daquela nação. E Jesus fala para eles: grande é a obra, mas poucos são os ceifeiros. Jesus direcionou essas palavras para os discípulos, para os líderes, agora estava formando. Põe a blusa, e por que não direcionou para a multidão? Sabe por quê? Porque não é a multidão que tem que vir até a igreja. Tá frio, põe a blusa. É a igreja que tem que ir à multidão. Põe a blusa, ó o nariz, ó. É a igreja, o papel é da igreja e até o mundo. Depois, ela E não é do mundo vir até a igreja. a Sara vai pegar. Jesus olhou para os seus discípulos. O problema é que Israel está sem líder, a multidão está sem pastores. Espera aí, deixa eu falar com os meus discípulos. Grande é a obra, eles vão precisar de ajuda. O papel é da igreja e até o mundo. Não é o papel do mundo vir até a igreja, a não ser depois que a igreja já executou o seu ofício, que é ir pregar o evangelho. Aí sim o mundo pode vir até a igreja, depois que a igreja for até o mundo. Jesus, ele mostrou uma grande obra. Ele falou que era grande, mas ele falou que os trabalhadores eram poucos. E Jesus não só mandou aqueles 12 discípulos a trabalhar, mas como Jesus mandou eles rogar ao Senhor da seara, ao dono da obra, porque Ele enviaria os ceifeiros, Ele enviaria ajuda. Amados, eu quero dizer que a obra neste mundo é muito grande. De certo que eu sozinho, você sozinho, nós não vamos dar conta. É necessário então, Cristo tem nos chamado, não a só trabalhar, a se dedicar, a se empenhar na obra dele, mas como nós clamamos noite e dia: Senhor, socorre a tua obra, enviando trabalhadores
não liga para os seus próprios interesses, mas pessoas que queimam a sua própria carne e trabalham para o interesse do reino. Amados, falta líderes. Talvez você que está sentado aí pode olhar para mim e achar que somente líder é pastora, ou o irmão José que está na liderança do louvor, ou os diáconos, ou o missionário, ou o evangelista. Mas não! Todos aqueles que entregam a vida para Jesus e se tornam discípulos do Senhor, eles também são líderes. Você que está sentado aí, você é um líder. Deus te chamou para liderar. Tu és luz dos gentios, para que através de ti pessoas possam vir ser salvas, para que através de ti possa vir ser manifesto o evangelho do reino. Você é um líder. Deus te chamou para liderar em alguma área dessa vida. Deus te chamou para influenciar. Há pessoas não crentes na sua casa, no seu lar, e você é um discípulo, você é o líder dele, porque Deus nos colocou na posição de guia dos cegos. Deus nos colocou na posição de luz em meio às trevas. Esse é o papel da igreja, é o ofício de todo cristão. Luz em meio às trevas. Você que me ouve nessa noite, você é um líder. A descrente do seu serviço, você é o líder espiritual dele. Você que é um amigo que ainda não aceitou Jesus, você é o líder espiritual dele. Deus te chamou para liderar. Não fuja de tamanho ofício, não fuja de tamanha responsabilidade, não negligencia o chamado de ser luz em meio aos gentios. Você é um líder. Talvez na igreja você se encontra sem função, e talvez há pessoas que se sentem inúteis. Olha só, eu não canto, eu não prego, eu não toco teclado, eu não toco bateria. E talvez pessoas ficam tristes, cabisbaixas com isso, como se não fosse um nada, você era esquerda. Não! Você tem um ofício, você tem um chamado, você tem uma posição perante o mundo, e não é a posição de trevas. A posição que o Senhor colocou a igreja é a posição de guiar o mundo e não de ser guiado pelo mundo. Eu compartilhei com os irmãos na tarde da bênção, e compartilhei com o pastor, e estou terminando, que essa semana que passou, meu time falou algo que me desagradou bastante. Os papéis têm invertidos, os valores têm se invertido. Há muitos perdendo a unção, há muitos perdendo a visão do seu chamado, do que é ser discípulo de Cristo. Meu tio me liga e fala: Lucas, o pastor fulano de tal lá do Rio de Janeiro, sabe o que ele fez? Eu falei: o que, tio? E ele falou: você acredita que hoje será domingo do jogo da Copa das Confederações, da final de Brasil e Espanha? Você acredita que ele mudou o horário do culto? Você acredita que ele tirou o horário do culto de 7 da noite e colocou para 4 horas da tarde? Para que ele e toda a igreja venha acompanhar o futebol, para que ele e toda a igreja venha acompanhar as pessoas correndo atrás de uma bola e ganhando milhões. Líderes têm perdido a visão, têm deixado o seu posto, que é de guia. A posição da igreja de discípulos é que nós temos luz para os gentios, luz em meio às trevas. Nós iríamos guiar os cegos e não os cegos iriam guiar a nós. Pode dois cegos, um cego guiar outro cego, ou ambos cairão na cova, e aí irão morrer. Pode, não podemos perder, amados, essa posição. Não podemos perder a visão do que é ser igreja. Não podemos perder a posição do que é o seu discípulo. Deus te chamou, você é um líder. E para terminar, a Bíblia fala em Mateus 5,16:
ver as tuas boas obras e venham glorificar ao Pai que está nos céus. Amados, Deus esta noite fala contigo, fala comigo, resplandeça em meus homens. Não perca a visão, não saia da posição a qual o Senhor tem colocado a sua amada igreja, mas permaneça firme como discípulo. Não importa onde o Senhor enviar, não importa onde você estudar, aonde você trabalhar, aonde o Senhor enviar, seja luz, resplandeça em meio às trevas, e o Senhor lhe honrará no meio dos homens, e todos irão ver suas grandes obras, sua boa obra, e irão glorificar ao Pai que está nos céus. Para terminar, livro de João capítulo 4, pode se colocar de pé já. João capítulo 4. Jesus ele fala que já está tudo preparado. Jesus ele fala, Jesus olhou para a terra e viu os campos, a terra toda branca, preparada para a seca. Capítulo 4, no versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para ceifar. Amados, não deixa para amanhã que você possa fazer o que você pode fazer hoje. Essa frase é bem conhecida, não é? Mas ela é bem realista. Não diga que amanhã você vai. Não deixa para amanhã, para você se posicionar aonde o Senhor tem lhe chamado. Mas corra para o Senhor Jesus hoje, porque Ele falou que é terras, e vede as terras. Amados, o mundo nos aguarda. Há pessoas precisando do meu e do teu testemunho nesta noite. A terra nos esperando. E por que não dizer nação? Por que não dizer cidades? Por que não dizer países nesse mundo? Esperando a mim, esperando a você. Porque Deus ele usará na tua vida. Deus usará a minha vida. E está tudo preparado. Só falta colher. Só falta apanhar. Jesus está falando: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e se batizar será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Talvez você se pergunte: Deus, como eu vou fazer? Deus já preparou o caminho, Deus já preparou a palavra, Deus já preparou o caminho de quem Ele vai enviar. É o Senhor que faz a obra, é o Senhor que prepara os corações. Não digo que eu falarei perante os magistrados, não digo que eu falarei perante os homens, mas naquele momento o Espírito Santo de Deus, Ele irá manifestar aquilo que você há de falar perante os homens, e você será usado para a glória de Deus. Aleluia. Está tudo preparado. Não espere mais nada, seja luz em meio às trevas. A igreja, a importância, a função da igreja é isso: é guiar os cegos e não ser guiado pelos cegos. Vai adiante, confia nessa palavra, confia que Deus usa pastor, confia que Deus usa missionário, confia que Deus usa evangelista, mas confia também que Deus usa simples homens e mulheres que ainda não foram consagrados a nada, mas lá no céu Deus já olhou para você e já lhe encarregou uma responsabilidade, uma função. Somente vai. Estar preparado, vai. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Talvez a pessoa aqui nessa noite que nunca imaginou que fosse um líder. Talvez a pessoa aqui nessa noite que por um instante, devido ao deslize, devido ao tempo, devido ao trabalho, devido à correria do dia a dia, saiu da posição de luz. Não tem sido luz perante os gentios.
E Deus quer chamar o arrependimento nessa noite. Deus quer chamar você para uma posse daquilo que é ser igreja, daquilo que é ser discípulo, daquilo que é ser cristão. E para terminar, agora essa é a palavra para aqueles que têm sido luz. Eu quero dizer que Deus não me chama à toa, mas Deus tem uma recompensa para todos os trabalhadores. Aleluia, Deus. Versículo 36 de João 4, João 4, versículo 16. E o que seiva se recebe galardão, ajuda fruto para a vida eterna, para que assim que semeia, como que seiva, ambos se regozijam. Há um galardão, uma recompensa, tanto para aquele que semeia como aquele que seiva. Amados, eu me vejo na posição daquele que semeia. Eu tenho pregado bastante para ímpios, tentado testemunhar do amor de Jesus, mas eu confesso que tem sido muito difícil ganhar uma alma completamente para o reino de Deus. Mas eu me sinto na posição daquele que manifesta a verdade, daquele que manifesta o reino de Deus. Só numa empresa de 1 ano e 5 meses, a gente ficou fazendo culto lá, foi 1 ano e 3 meses mais ou menos. Eu confesso que ninguém não aceitou Jesus. Eu não vi nenhuma completamente conversão, mas eu vi que muitos deles mudaram o seu comportamento, eles testemunharam dos cultos. Olha, depois do culto deixei de ser assim com a minha esposa, depois do culto parei de falar palavrão, minha vida melhorou. Não vi nenhum deles se converter completamente no Evangelho. Mas amado, eu coloco o papel daquele que semeia, que leva a palavra, manifesta o Evangelho. Eu sei que daqui a alguns anos essas pessoas talvez vão estar cabisbaixas, tristes, chateadas com a vida. E vai vir um outro pregador que não vai ser o Lucas. E ele vai desfrutar do trabalho de 1 ano e 3 meses, pregando para eles. Com uma pregação de meia hora, ele vai desfrutar de um trabalho de 1 ano e 3 meses. E eu vou me alegrar também. E aquela pessoa vai aceitar Jesus porque ela vai lembrar daquilo que o Espírito Santo de Deus usou Lucas para falar. Glória a Deus. Talvez eu não vou saber a conversão dela, que eu possa estar longe. Mas se eu souber, eu vou me alegrar muito, vou falar. Pregador que ceifou esse fruto. 50% é meu, 50% é seu. 50% do galardão vai lá no céu, vai ser meu, e 50% vai ser seu. Amém? Amados, eu quero orar pela tua vida. Deus, obrigado por essa palavra, obrigado, Pai, pela minha vida nessa igreja. Obrigado, Pai, pela vida dos meus amigos. Obrigado, Pai, por essa igreja, Pai, que nos acolheu. E creio, Pai, que nós temos vida com o Senhor e nós seremos capazes de trazer uma palavra, Pai, vinda do seu coração. Deus, muito obrigado, Senhor. Essa noite eu quero orar, Pai, por cada um que ouviu a tua palavra. Pai, que o Senhor desperta os corações para o chamado. Que o Senhor venha incendiar para os nossos corações. E aqueles, Pai, que nessa noite hoje, Pai, tiveram conhecimento, que são líderes, Pai. Aonde quer que eles for, que tiver uma alma perdida, eles são luz, Pai, em minhas terras. Que o Senhor, neste momento, Pai, nesta hora, nesta noite, nesse dia, que o Teu Espírito, Pai, coloque as ferramentas certas para as nossas pessoas, para que elas possam vir trabalhar, Pai, e que almas possam vir ser polidas, Pai, e que o Senhor venha se alegrar desse trabalho. Deus, nessa noite, entrega em Tuas mãos também, Pai. Aquele homem, aquela mulher, aquele discípulo, Pai, que por um instante, por algum motivo, sei lá qual, Pai, ele vai abandonado, Pai, esse posto, Pai, de luz, de discípulo, de vida, Pai, mediante essa nação pecaminosa. Eu peço para o Senhor, Pai, se eles se arrependerem, se elas se arrependerem, isso é, se houver alguém nessa noite, Pai, se arrepender, Pai, eu sei em nome de Jesus, Pai, faça como o Senhor fala em Isaías 43, 25. Apague as transgressões, Pai, perdoa os pecados, Pai, ninguém já não lembra mais em nome de Jesus. Faça que essa pessoa novamente olhe para o horizonte, Pai, e veja, Pai, que o Senhor perdoa os seus pecados, Pai, e que há uma nova vida, Pai, a nova força, a nova unção, Pai, e que o Senhor, Pai, usará ela mais e mais, e que a glória, Pai, da segunda casa será maior que a da primeira, que a unção derramada, Pai, no primeiro amor, Pai, também será derramada, Pai, mas será maior do que o primeiro, Pai, a primeira. Deus, quero orar agora, Pai, para aqueles, Pai, que ainda, Pai, com muito trabalho,
ainda tem doendo, ainda tem sofrendo, Pai, tem feito, Pai, o papel de igreja e tem sido luz mediante as trevas. Pai, tem exercido, Pai, o ofício, Pai, de bom evangelista, tem exercido, Pai, o ofício de ser igreja, Pai, discípulo, luz em meio às trevas. Pai, que o Senhor venha recompensar, que o Senhor continue, Pai, dando força, Senhor, para caminhar e para, Senhor, permanecer dando boas obras para o Senhor. E que o Senhor, Pai, através da vida dessas pessoas, Pai, venha recolher, Pai, os frutos, venha recolher as almas, Pai, em nome de Jesus, do Senhor. Aleluia, Deus. Deus, eu sei, Pai, que o Senhor olhará para a tua igreja, Pai, e o Senhor se agradará, Pai, do suor, do trabalho das mãos do nosso Senhor Jesus. E o Senhor olhará para a nossa igreja, que temos se arrependido, Pai, se convertido ao Senhor. E o Senhor dirá, valeu a pena morrer na cruz, valeu a pena entregar a minha vida na cruz do Calvário, porque o Senhor olhará para a tua igreja, Pai, e vai ver que nós temos sido luz, Pai, em minhas trevas. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos coroa com a salvação, se o Senhor vier, Pai, daqui a alguns instantes. Prepara o Senhor para encontrar, Pai, com o teu filho nas nuvens, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo essa igreja que me acolheu. Eu abençoo essa igreja, Pai, que recebeu a mim e a minha família, Pai. E a palavra, Pai, que veio, Pai, que veio ao meu coração e eu transmiti à igreja. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer, amém? Glórias a Deus. No dia que tiver uma festividade, me chama para pregar, paga, me ajuda com a passagem, que eu venho em nome de Jesus, amém? Quero agradecer a pastora por confiar em mim. Agradecer a todos em nome de Jesus. Eu não vou chorar, embora aquele meu amigo ali abençoado me chama de chorão. Mas eu não vou chorar não. Eu vou chorar quando eu sentir bastante saudade. Eu vou chorar para meus irmãos, amém? Glórias a Deus. Nós já vamos encerrar, mas eu não poderia deixar de falar algo para o casal. Cadê a Vanessa? Eu queria deixar para você, Lucas, e a Vanessa, o versículo que está no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Guarde bem isso no seu coração, tá bom? Diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. E o versículo é este: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida ou as fontes da vida ou condições. Amém? Amém. Guarda o seu coração sempre, porque seu coração tem um dono. E o dono do seu coração é Jesus, amém? Amém, Jesus. Eu quero orar pela família. Cadê a Vanessa? Vem aqui, Vanessa, com a Sarinha. Queria que a igreja estendesse a mão. A maioria não vai ver eles amanhã, né? Porque eles vão sair, eu não sei horário.